Olá, boa noite, eu sou Mariana Jungmann e você confere conosco as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. O presidente Michel Temer comemorou os resultados do leilão de campos do pré-sal que ocorreu hoje no Rio de Janeiro. Aliás, o presidente também enviou carta a governadores de estados que fazem fronteiras com outros países, reafirmando o compromisso do governo com a segurança pública. Tudo isso você confere a partir de agora pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. O presidente Michel Temer se manifestou na conta dele no Twitter hoje para comemorar os resultados do leilão do pré-sal que aconteceu hoje. Para o presidente, ele classificou aí o resultado de excelente, disse que os bônus de outorga, que são ali o que é pago inicialmente pelas empresas vencedoras, foram expressivos e que a parte em óleo que vai ser destinada à União também é significativa. Mas o presidente ressaltou mesmo a importância dos investimentos que esse leilão, que essa nova exploração do pré-sal vão trazer para o país e os 500 mil empregos que se espera que sejam gerados com tudo isso. Acompanhe um trecho do que disse o presidente hoje. Isso, naturalmente, se traduz em mais recursos para a União, estados e municípios. E ainda saliento, em nível federal, 75% dos recursos arrecadados com a exploração do pré-sal serão gastos em educação. Os outros 25% destinados à saúde. Portanto, com seriedade, trabalho, planejamento e transparência, estamos recuperando a confiança na economia brasileira e retomando o ciclo de investimentos produtivos. Olha, e o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, também falou sobre o resultado do leilão e falou também sobre a participação das empresas estrangeiras nesse leilão hoje. Disse que o sucesso do leilão e a participação delas reforça o acerto do governo em abrir o leilão para a participação de outros operadores que não apenas a Petrobras, como era previsto no marco regulatório do pré-sal, no primeiro marco regulatório do pré-sal. A Petrobras era então a operadora única, e aí a abertura para outras empresas foi ressaltada hoje pelo ministro do Planejamento, Diogo Oliveira. Mas quem tem mais informações sobre esse leilão e os números que estão nessa questão, os números envolvidos nisso, é Flávia Grossi, na redação da TV Brasil, no Rio de Janeiro. Boa noite, Flávia. Boa noite, Mariana, uma ótima noite a todos. Esse leilão, ele começou com mais de 2 horas de atraso, ele chegou até a ser suspenso por uma liminar da Justiça Federal do Amazonas, que considerou o processo um prejuízo para o patrimônio público, com perda na arrecadação de impostos. Mas a Advocacia Geral da União entrou com recurso e derrubou esta liminar, dando início aí à disputa. 16 empresas nacionais e estrangeiras participaram desta aguardada oferta de campos de exploração de petróleo e também de gás. Foram ofertados, Mariana, 8 blocos nas bacias de Santos, em São Paulo, e também de Campos, aqui no Rio de Janeiro. 6 blocos foram arrematados, 2 não tiveram ofertas e o governo garantiu aí a arrecadação de 6 bilhões e 150 milhões de reais. Os investimentos previstos são de 760 milhões de reais, já a estimativa de royalties é de 130 bilhões de reais. A Petrobras vai atuar como operadora em 3 blocos e as companhias estrangeiras ficaram com os outros 3. É importante a gente informar, que foi a primeira vez que petroleiras privadas disputaram um leilão do pré-sal e o critério para definir o vencedor era a parcela de produção de petróleo e gás que cada empresa se comprometeu aí a dividir com o governo. Ganhou quem ofereceu o maior percentual e o maior percentual oferecido foi de 80%. Eu conversei mais cedo com um especialista do setor e ele me disse que os reflexos no mercado de trabalho já vão poder ser vistos a partir do ano que vem. Mariana.
Obrigada, Flávia. Olha, a gente muda de assunto, mas segue falando também de economia, porque hoje a gente entram em vigor novas normas para a Receita Federal, tanto para a restituição de imposto de renda, quanto para a autenticação de documentos. Os detalhes com Jéssica Gonçalves nos estúdios da Rádio Nacional. Boa noite, Mariana. Pois é, os professores vão ter prioridade na lista para receber a restituição do imposto de renda. De acordo com a nova regra sancionada nesta quinta-feira pelo presidente Michel Temer, os professores que têm o magistério como maior fonte de renda vão receber a restituição logo após os idosos. O texto altera um artigo da Lei 9.250 de 1995. Agora a gente traz uma outra informação, a de que não é mais necessário reconhecer firma ou autenticar documentos nos serviços da Receita Federal. A portaria publicada no Diário Oficial libera esse tipo de exigência. A ideia é diminuir a burocracia, permitir mais rapidez e tornar o atendimento mais simples. Agora basta apenas que, na hora de pedir algum serviço, o contribuinte apresente os documentos originais de identificação. Segundo a Receita, a apresentação de cópias simples de documentos, desde que acompanhadas das originais, vai permitir a autenticação do documento pelo servidor. O reconhecimento de firma só vai ser exigido nos casos em que a lei determinar ou quando houver alguma dúvida em relação à autenticidade da assinatura. Eu volto com você, Mariana. Obrigada, Jéssica Gonçalves. Eu falo agora com Henrique Bolg, na redação da TV Brasil. Henrique, o INEP divulgou, um perfil aí dos estudantes que fazem as provas do Enem, um perfil relacionado agora ao ano de 2017. Você tem mais informações sobre isso pra gente? Isso mesmo, Mariana. Boa noite. Boa noite a todos. O INEP divulgou o perfil dos estudantes que vão fazer o próximo Exame Nacional do Ensino Médio. A maior parte dos candidatos tem mais de 20 anos. E seguindo a tendência dos últimos exames, as mulheres são maioria, com 58,6% entre os inscritos no Enem. O número é maior do que o do ano passado, quando as candidatas femininas representavam 58% do total. Vamos conferir outros números do Enem. Pagantes. 48,2% são isentos do pagamento da taxa de inscrição com base em lei. 22% obtiveram gratuidade automática por serem da rede pública. 63,5% dos inscritos já concluíram o ensino médio. 26,5% concluem este ano. E quase 9% concluirão após 2017. E o Enem acontece nos dias 5 e 12 de novembro. São mais de 6 milhões de inscritos. Mariana. Henrique, eu te seguro aí mais um pouquinho, porque você também tem informações pra gente sobre questões ambientais, especialmente falando aí da situação das águas aqui em Brasília, A gente sabe que a cidade está enfrentando um problema sério de falta d'água e também aqui de perto informações sobre a situação do incêndio na Chapada dos Veadeiros, Isso, o Ministério Público Federal cobrou informações da Polícia Federal, do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros e do município de Alto Paraíso de Goiás sobre o incêndio na Chapada. Eles terão um prazo de 5 dias para encaminhar esses dados. O inquérito vai apurar as causas do incêndio, que já consumiu 26% da área total do parque. O MPF destacou que o local foi palco de uma intensa disputa judicial, especialmente durante a ampliação do parque, que passou de 65 mil para 240 mil hectares neste ano. Hoje, a Câmara dos Vereadores de Alto Paraíso, município que fica na Chapada, aprovou a união da Secretaria do Meio Ambiente com a Secretaria de Agricultura. A fusão foi criticada por ambientalistas, que temem que a questão ambiental fique em segundo plano. Mas, segundo o prefeito, o ato vai melhorar a gestão do município. O incêndio começou há 17 dias e já destruiu mais de 64 mil hectares do parque. A repórter da TV Brasil, Yara Balduino, que está na Chapada, preparou um material para a gente. Vamos acompanhar. Olá, eu estou aqui em Alto Paraíso, um município que fica dentro do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, acompanhando o incêndio que atinge a região aí há mais de uma semana. Esse que já é considerado o maior incêndio do país e também o que mobilizou uma equipe maior de combate. A situação aqui já esteve pior, o fogo começou a ser controlado e há uma expectativa de que todo o incêndio seja controlado até o fim de semana.
Hoje há apenas um foco muito grande numa região de serra, a Serra de Santana, que é uma região de difícil acesso, por isso as equipes estão tendo um pouco de dificuldade de chegar até lá. E essa equipe que combate o incêndio vai contar com a ajuda da chuva, que está prevista para a região neste final de semana. A chuva já chegou aqui em Brasília, que está a cerca de 300 quilômetros da Chapada, e aliviou o calor e a seca. Mesmo assim, os últimos dados mostram uma queda no nível da água dos reservatórios da capital federal. O do Descoberto tem 7,5% do volume útil e o de Santa Maria, 23,2%. Várias áreas do DF já têm racionamento de água e esse racionamento pode ser ampliado se o volume desses reservatórios não aumentar. Mariana. Obrigada, Henrique. E agora eu falo com Carolina Pimentel, na redação da Agência Brasil, porque, Carolina, hoje a ex-presidente Dilma Rousseff prestou depoimento ao juiz Sérgio Moro como testemunha, né? O que foi que ela disse? Conta pra gente. Boa noite, Mariana. Bem, a ex-presidente Dilma Rousseff disse nesse depoimento que empresas não podem ser punidas pelos erros dos seus dirigentes. Essa declaração foi dada durante um depoimento em videoconferência ao juiz federal Sérgio Moro, que é o responsável aí pela Operação Lava Jato. A Dilma Rousseff, depois, como testemunha de defesa do ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, Aldemir Bendini. Dilma Rousseff foi questionada sobre a relação do governo com o grupo Odebrecht, empresa que costumava contribuir para as campanhas eleitorais do PT. A ex-presidente disse que acredita que o grupo Odebrecht, como qualquer outro grupo empresarial do país, merecia toda a atenção do governo e que a relação com a construtora era pela importância que o grupo tinha, que tinha no país, né? Ainda durante esse depoimento, Dilma Rousseff falou das circunstâncias que levaram à nomeação de Aldemir Bendini para a presidência da Petrobras. Dilma Rousseff diz que convidou Bendini para comandar a estatal na mesma semana em que Graça Foster anunciou sua saída. É com você, Mariana. Obrigada, Carolina Pimentel. Olha, no próximo bloco você vai saber os detalhes da carta que o presidente Michel Temer enviou a governadores que estão reunidos hoje tratando de segurança pública. E daqui a pouquinho a gente já volta. Olá, estamos de volta com as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. O presidente Michel Temer enviou hoje uma carta a governadores de estados que fazem fronteiras com outros países e que estão reunidos para tratar de segurança pública. O presidente, inclusive, foi convidado a participar desta reunião, não pôde ir, mas encaminhou essa carta, né? O presidente tinha sido convidado pelo governador do Acre, Tião Viana, em uma visita do governador aqui a Brasília há alguns dias. E aí, hoje a reunião então ocorreu, o presidente não teve condições de ir até Rio Branco, onde a reunião está ocorrendo hoje, mas enviou essa carta reafirmando então o compromisso do governo com esses governadores com o combate ao crime organizado, né? Em todas as esferas de poder. Na mensagem, o presidente também admitiu que os problemas de segurança pública são complexos, né? Mas disse que eles só podem ser resolvidos com união. Acompanhe um trechinho dessa carta. O presidente começa a carta lamentando não estar presente na reunião e diz: não tenham dúvida, a mesma coragem, a mesma determinação e a mesma energia com que vencemos a recessão estamos colocando no combate ao crime organizado. O problema é complexo e não pode ser combatido sem a união de todos nós. Temer também lembra que recentemente se reuniu com chefes dos demais poderes para tratar disso e diz: a cúpula dos três poderes está mobilizada para traduzir em ações concretas a prioridade de trazer segurança para os cidadãos brasileiros. Pois é, e aí a gente aproveita para lembrar, né? Hoje é sexta-feira, a gente sempre costuma fazer um balancinho aqui. A gente lembra que ontem o presidente, inclusive, sancionou um projeto de lei que torna crime hediondo o porte de armas de uso exclusivo das Forças Armadas, né? Essa é uma prática, né, comum justamente no crime organizado, né? E nessas organizações criminosas que a gente chama interfronteiriças, né? Ou seja, que ultrapassam fronteiras.
Então, nesse sentido aí, dessa mobilização de segurança pública, Temer também lembrou, como você viu aí na carta, que ele vem se empenhando junto aos outros poderes também para tratar disso e agora nessa interação também com governadores para tratar de segurança pública. E também, falando ainda de segurança pública, hoje o presidente foi no sentido inverso, viu? Ele vetou um projeto de lei que permitia a posse de arma de fogo por agentes de trânsito. Aí quem vai trazer os detalhes pra gente é Carolina Pimentel, na redação da Agência Brasil, né, Carol? Isso, Mariana. Olha, o presidente Michel Temer vetou integralmente esse projeto que autorizava agentes de trânsito a usar armas de fogo. O presidente, quando ele vetou esse projeto, seguiu uma orientação do Ministério da Justiça. O Ministério argumentou que essa medida vai contra o Estatuto do Desarmamento e que os agentes de trânsito não exercem atividade de segurança pública. Esse projeto foi aprovado no Senado em setembro e tinha seguido aí para a sanção presidencial. O projeto concedia porte de arma de fogo a agentes de trânsito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Guardas municipais também teriam o mesmo direito, mas agora esse projeto foi vetado pelo presidente Michel Temer. Mariana. Obrigada, Carolina Pimentel. A gente segue falando desse tema, segurança pública, mas agora novamente com a Flávia Grossi no Rio de Janeiro, porque, Flávia, hoje 16 pessoas foram presas em uma operação aí em conjunto com as Forças Armadas? Exatamente, Mariana. Foi uma operação, como você falou, das Forças Armadas em conjunto com a Polícia do Rio para prender os suspeitos de envolvimento na invasão da Rocinha, aquela que aconteceu em setembro. Essa operação foi feita em comunidades da região central do Rio, Complexo do São Carlos e o Morro da Mineira. 16 pessoas foram presas e a polícia ainda tem aí 4 mandados de prisão para cumprir. A gente lembra que essa operação acontece um dia depois da morte de um comandante da Polícia Militar. Ele foi baleado e infelizmente não resistiu. O corpo dele foi enterrado hoje aqui no Rio e a polícia já identificou um suspeito da morte desse policial. O nome do suspeito é Matheus do Espírito Santo Severiano, ele tem 22 anos e o Disque Denúncia já publicou um cartaz com a foto do suspeito e também oferecendo uma recompensa aí de 5 mil para quem ajude a descobrir o paradeiro dele. O comandante da Polícia Militar no Rio, Coronel Volney Dias, pediu reforço das Forças Armadas nessa operação aí de busca pelos responsáveis da morte do policial militar. Somente este ano, Mariana, 112 PMs morreram aqui no Rio. Voltamos com você. Obrigada, Flávia. A gente vai agora para São Paulo também falar sobre violência, né? Porque naquela operação, né, Vanessa Casalino, boa noite, aquela operação que teve recentemente, tratando de pedofilia, uma das pessoas que foi presa naquela operação foi encontrada morta hoje, é isso? Exatamente, Marina, boa noite a você, boa noite a todos. Era o principal suspeito em uma operação nacional contra a pedofilia. Ele foi encontrado morto no Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, aqui em São Paulo, ou seja, sob a custódia do Estado, né? Outras 24 pessoas tinham sido detidas nessa operação e Sérgio Roberto de Souza era o único que continuava preso. De acordo com as investigações, 2 agentes penitenciários receberam a informação de que o preso estava caído no banheiro do CDP, que tem uso coletivo. Quando chegaram ao local, constataram que ele estava morto. O caso foi registrado como morte suspeita, aconteceu no último domingo, mas só veio a público hoje. A Secretaria da Administração Penitenciária disse que não havia sinais de lesões no corpo e que a causa da morte está sendo investigada. Sérgio Roberto de Souza tinha 57 anos, nível superior e trabalhava como atendente de telemarketing. Na casa dele, a polícia havia encontrado revistas eróticas, brinquedos e um computador com vídeos e fotos de pornografia infantil, com imagens consideradas extremamente chocantes pelos investigadores. Segundo a polícia, esses arquivos eram compartilhados de forma automática para alimentar permanentemente uma rede mundial de computadores. A polícia avalia ainda que a morte do suspeito prejudica as investigações. Mariana.
Obrigada, Vanessa Casalino. A gente passa agora a falar mais da pauta judicial com Vitor Ribeiro, repórter da Rádio Nacional, que acompanhou hoje ao longo do dia vários depoimentos, inclusive uma cariação que foi feita ali entre o ex-diretor da Caixa Econômica Federal, Fábio Cleto, e Lúcio Funaro. E havia também, né, Vitor Ribeiro, uma expectativa em torno do depoimento também do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, né? Vitor fala com a gente por telefone. Boa noite, Vitor. Isso, Mari, boa noite. O ex-presidente da Câmara e deputado federal cassado Eduardo Cunha compareceu hoje aqui à Justiça Federal em Brasília, junto com o doleiro Lúcio Funaro e o ex-vice-presidente da Caixa Econômica, Fábio Cleto, e o empresário Alexandre Margoto, que é apontado pelo Ministério Público Federal como sócio de Funaro e operador financeiro de Cunha. Os depoimentos fazem parte das investigações da Operação Sepsis, é um desdobramento da Lava Jato que investiga a formação de uma organização criminosa, supostamente chefiada por Eduardo Cunha, dentro da Caixa, para cobrar propinas de empresas beneficiadas por aplicações do Fundo de Investimento do FGTS. O primeiro a ser ouvido foi Fábio Cleto. O depoimento dele durou toda a tarde de ontem e a manhã de hoje. Cleto contou que se tornou vice-presidente da Caixa em 2011, ficou por lá até 2015, indicado pelo PMDB na Câmara. Nesses 5 anos, teve 250 reuniões com Eduardo Cunha, todas as terças-feiras, e em pelo menos 8 delas tratou de propinas. A vantagem ilegal, segundo Fábio Cleto, era distribuída da seguinte forma: 80% para Eduardo Cunha, 12% para Lúcio Funaro, 4% para Alexandre Margoto e outros 4% ficavam com o próprio Cleto. Entre as operações que Fábio Cleto destacou, está o desvio de 1,5% dos recursos liberados pelo Banco Público, né, a Caixa, para o Porto Maravilha, um plano de investimento ali na zona portuária do Rio de Janeiro, cujo orçamento ultrapassou 3,5 bilhões de reais. Bom, nesse momento, quem está depondo é o doleiro Lúcio Funaro. Ele pediu para não ser chamado de doleiro, apesar de admitir ter feito operações financeiras com dólares. Funaro está detalhando como era a relação dele com os demais investigados e chorou ao lembrar que está preso há 1 ano e meio e contar sobre a relação que ele tem agora com a família dele. Mais cedo, quem depois foi Alexandre Margoto, que praticamente manteve a versão de Fábio Cleto. Hoje não deve dar tempo de ouvir o deputado cassado Eduardo Cunha, mas ele prometeu falar com a imprensa logo após a audiência, que deve terminar por volta das 8 horas da noite. É uma entrevista muito esperada também, né, Mariana? Obrigada, Vitor Ribeiro, falando com a gente aí por telefone. Essas informações todas você vai conferir também, sempre na programação jornalística da Rádio Nacional. Eu sigo falando novamente com a Carolina Pimentel, na redação da Agência Brasil, porque se estamos falando de decisões judiciais aí, né, de questões judiciais, Carolina, hoje o Superior Tribunal de Justiça negou o pedido do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, para não ser transferido para o presídio de Campo Grande, né? Mariana, foi uma decisão da ministra do Superior Tribunal de Justiça, Maria Tereza de Assis Moura. Ela negou uma liminar que pedia a anulação da transferência do ex-governador Sérgio Cabral para o Presídio Federal em Campo Grande. Esse pedido já tinha sido rejeitado pela Justiça do Rio de Janeiro. E essa transferência foi determinada na última segunda-feira pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal. Ele tomou essa decisão depois que, em depoimento, Sérgio Cabral demonstrou ter informações sobre a família do juiz. Nesse depoimento, Sérgio Cabral disse que sabia que a família do juiz Marcelo Bretas tem negócios com bijuterias e que seria a empresa mais importante do ramo no estado. Essa declaração foi interpretada pelo juiz e pelo Ministério Público Federal como uma tentativa de intimidação e um indício de que Sérgio Cabral estaria recebendo informações indevidas dentro do presídio onde ele está agora no Rio de Janeiro. A defesa de Sérgio Cabral argumenta que esses fatos citados no interrogatório são de conhecimento público. E os advogados do ex-governador alegam também que a transferência dele para outro estado poderia significar uma ameaça à sua segurança. A defesa do ex-governador também enviou hoje um pedido de desculpas ao juiz Marcelo Bretas, pedindo que ele reconsidere essa decisão de transferência. A defesa diz que no momento ali do depoimento, Sérgio Cabral não estava falando como um político, como um ex-governador, mas como um homem na condição de réu, com uma pressão emocional e que a declaração dele foi despropositada, mas humana. É com você, Mariana.
Obrigada, Carolina Pimentel. E olha, os Correios lançaram um selo em homenagem à TV Brasil Animada, a programação infantil aqui da TV Brasil. Confira os detalhes sobre isso na reportagem de Manuela Castro. A EBC não está só nas telas da TV, do computador e nas ondas do rádio. Está também em selo, que pode estar na sua coleção ou na sua próxima carta, quem sabe. Agora vai ficar mais fácil de todo mundo saber da TV Brasil Animada, a programação infantil da emissora. É a maior transmissão de conteúdo para as crianças na TV aberta. Registra realmente a importância, né, da EBC no relacionamento com o público brasileiro, né? A gente atravessa a fronteira só dos veículos de comunicação e encontra com o público, né, onde ele está. Só na TV Brasil, a criançada tem mais de 7 horas diárias de programação infantil. Na TV Brasil Animada, o conteúdo é educativo, consciente e de qualidade, sem veiculação de publicidade, nada de incentivo ao consumismo. Os pais podem ficar tranquilos. E as atrações são organizadas de acordo com a faixa etária. A primeira parte, das 8 às 10 da manhã, é dedicada a crianças de até 6 anos. Das 10 ao meio-dia, o conteúdo é indicado para crianças acima dos 6 anos. Em seguida, há uma pausa para a exibição da programação infanto-juvenil e para o jornalismo. Depois, de 1h30 às 3 da tarde, as atrações infantis voltam, especialmente para o público até 6 anos. E das 3 às 4h30 é a vez da turma acima dos 6 anos. A faixa infantil faz sucesso com a criançada, com programas como Meu Amigãozão, Cocoricó na Cidade e Igarapé Mágico. Olha, com essa informação a gente encerra o noticiário de hoje. Lembra você que você também vai ter mais informações daqui a pouquinho no Repórter Brasil. Uma boa noite, um excelente fim de semana.